Quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Querido que estás nos céus, humildemente te agradecemos por aqueles que o Espírito Santo trouxe aqui, pelo privilégio de partilharmos Tua Palavra com os nossos irmãos nesta noite. Pedimos a presença do Espírito Santo aqui conosco, ao abrirmos a Bíblia, que o Senhor derrame luz celestial para entendê-la. Alimenta-nos com o maná celestial. Responde os pedidos que os Teus filhos têm no coração. Tem misericórdia dos que estão enfermos, como a tia Yanica, como meu pai. Suplicamos que a Tua graça, a Tua misericórdia estejam com eles. Atende os pedidos que aqui foram feitos, Pai, e dá-nos a Tua direção ao abrirmos a Bíblia neste momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos estudar com vocês hoje aquilo que está em Mateus capítulo 6, versos 25 a 31. Abra a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 6 e os versos, vamos iniciar com esse texto, capítulo 6 de Mateus e os versos 25 a 31. Todos acharam? Vamos ler então Mateus capítulo 6 e os versos 25 a 31. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem mesmo quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vosso vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? O Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, é um Deus que cuida, é um Deus que ampara, é um Deus que protege, é um Deus que tem olhos sobre você e o trata como se você fosse a única pessoa no planeta Terra. Quando me aposentei em julho de 2013, eu não tinha casa e não tinha carro. Trabalhei 40 anos no ministério, pregando a palavra de Deus, nunca economizei nada, gastei todo o dinheiro construindo igrejas, construímos dezenas de igrejas e milhares de almas. Mas Deus tem cuidado de nós. Depois de um ano de aposentado, eu tenho casa e tenho carro. Carro pago. Não tenho dívidas. E eu fico imaginando como Deus é bom. Deus é bom. Prove e veja que Deus é bom. Se você dedica a sua vida para exaltar o nome de Deus, Deus não se esquece. Nada que você faz para Deus, Deus se esquece. Deus anota. Deus paga com juros tudo que você faz por Ele. Às vezes, quando acertamos a conta dos dízimos,
A minha esposa pergunta: você descontou o que você pagou? Porque para imprimir livros você gasta, né? Você paga para imprimir livros. Falou: não, eu não descontei nada, eu estou tirando o dízimo do bruto, de tudo. Mas você está dando a mais. Eu digo: se nós damos a mais para Deus, Deus devolve. Quando você vai ao banco e você recebe dinheiro a mais, você não devolve? Você não fala para o caixa do banco: escuta, você me deu 50 a mais, me deu 100 a mais. As pessoas fazem assim. Você acha que Deus não faz assim também, quando você dá dinheiro a mais para Ele? Você deveria devolver R$1.000 de dízimo, você devolve 1.100, nunca menos, sempre a mais. Você acha que Deus não vai devolver para você com juros, com correção monetária e com muitas bênçãos? Deus é Deus. Deixe que Deus seja Deus na sua vida, meu irmão. Deixe que Deus seja Deus na sua vida. Por que andar solícito? Por que andar preocupado, angustiado pelo dia de amanhã? Por quê? Sabem que as crianças geralmente não são conhecidas fora da sua vizinhança. As crianças são conhecidas mais dentro da sua própria família. Mas Teresa ficou conhecida no mundo inteiro. Teresa era uma meninazinha de 6 anos de idade. E ela ficou conhecida no mundo inteiro porque um dia seus pais a deixaram em casa com alguns parentes e foram visitar os avós que estavam doentes. E nesta visita aos avós, Teresa ficou com os parentes em casa e eles descuidaram, e Teresa saiu andando pelo quintal. Eles moravam numa fazenda e de repente Teresa desapareceu. No dia 17 de março de 1967, Teresa desapareceu e ninguém sabia a notícia dela. Os pais voltaram correndo para casa. E a história de Teresa foi contada e recontada em todos os jornais dos Estados Unidos, transmitida pela televisão e todos os meios de comunicação. A menina estava passeando numa quinta-feira no meio do campo e repentinamente ela desapareceu porque ela caiu num buraco de 9 metros de profundidade. Um buraco estreito, um tipo de um poço artesiano, com 9 metros de profundidade, e ela sumiu, mas ninguém sabia o paradeiro desta criança. Os pais voltaram correndo para casa, os vizinhos foram acionados, a polícia foi acionada. Em questão de minutos a cidade toda apareceu para tentar salvar Teresa. E foram caminhando pelo campo e então ouviram o choro da menina. E foram se aproximando e viram que o choro vinha de dentro daquele buraco na terra com 9 metros de profundidade. Ela estava chorando. E eles podiam ouvi-la dizendo: eu estou com frio, eu estou com frio. Depois, à medida que os homens foram chegando, eles começaram a cavar com as próprias mãos. Eles estavam tentando cavar um buraco ao redor. Era um tipo poço artesiano, estreito, e eles tentaram agora cavar ao redor para tornar o buraco maior, e começaram a cavar sem ferramentas, com as próprias mãos. A cidade mais próxima ficava a 100 quilômetros. Depois de 5 horas, chegou uma gigantesca máquina. Essa gigantesca máquina pesada que pode fazer buracos e tirar bastante terra. O delegado e os patrulheiros colocaram um cordão em volta do buraco para manter distante os curiosos. Um grupo de senhoras montaram ali uma cozinha de acampamento e começaram a produzir ali chás e bolacha quente e chá quente para que as pessoas que trabalhavam ali horas e horas, durante a noite toda, estiveram trabalhando por 9 horas, trabalhando para tentarem abrir o buraco e chegar e quebrar o concreto, porque no fundo do poço tinha um concreto e ela estava dentro deste concreto. Tinha que ser quebrado o concreto para apanhar a menina lá no fundo. As pessoas que não podiam ajudar trabalhando, ajudavam orando. Mas todos estavam lá, os repórteres estavam lá. Eles não paravam de mandar notícias para o mundo todo. O presidente dos Estados Unidos, em 1967, era o presidente Lyndon Johnson. Ele estava viajando lá na ilha de Guam. A igreja adventista tem uma rádio adventista na ilha de Guam. Ele estava visitando a ilha de Guam para tratar de assuntos da guerra do Vietnã.
Mas Lyndon Johnson não queria saber de outras notícias. Os repórteres enviavam notícias de Teresa. De repente, Teresa se tornou a criança e o assunto mais importante para a nação americana e para o mundo. O marinheiro inglês chamado Sir Francis Chichester estava fazendo a sua viagem no seu barco solitário, estava se aproximando do Cabo de Horn, do Pacífico, na sua viagem ao redor do mundo. Mas isso não era notícia para a primeira página do jornal. Na primeira página do jornal estava a notícia de Teresa. Eles, queridos, no Vietnã, o exército americano tinha capturado a colina número 86, ao longo da costa marítima da China, mas a notícia de Teresa apareceu na primeira página. Não a guerra do Vietnã. Naquela ocasião, o frio ártico tinha matado a metade da plantação de pêssegos da Carolina do Sul. Carolina do Sul é um estado do sul dos Estados Unidos onde eles plantam pêssego. O frio matou a metade da plantação de pêssego, mas isso não apareceu na primeira página do jornal. O Papa Paulo VI, naquele tempo, Papa Paulo VI, naquele dia estava iniciando as cerimônias de Semana Santa pelas bênçãos de ramos na Capela Sistina. Mas todas estas notícias estavam em letras menores, dentro do jornal, porque na primeira página, em letras garrafais, estava a notícia de Teresa. Queridos, naquele dia todos se esqueceram das guerras, naquele dia todos se esqueceram dos trabalhos, só não se esqueceram de Teresa, uma meninazinha de 6 anos, desconhecida, mas que de repente captou a atenção do mundo. As crianças são importantes. Crianças são importantes para a família e são importantes para Deus também. Eu já percebi que as pessoas gostam de pessoas. Gostam mais de pessoas do que de coisas. Isso é bom. Gente que ama a gente é gente do jeito que gosta, o que Deus gosta. Quando Jesus escolheu discípulos, Ele escolheu gente que gostava de gente. Porque gente que não gosta de gente é um problema dentro da igreja. Espanta a gente, afugenta a gente. Mas gente que gosta de gente atrai, sorri, abraça. E queridos, é verdade que Deus se interessa por gente. Deus se interessa por pessoas. Será que Deus está preocupado com as nossas dores de cabeça? O que você acha? Será que Deus sabe dos probleminhas que nós enfrentamos dentro da nossa família? Será que Deus está vendo aquelas crianças nos hospitais com as suas perninhas paralisadas, penduradas num aparelho de tensão? Será que Deus acompanhou ontem o drama daquela jovem que estava muito nervosa, trêmula de medo, porque ela estava fazendo a primeira entrevista em busca de um emprego? Será que Deus viu o nervosismo daquela jovem fazendo a entrevista, buscando um emprego? Será que Deus conhecia e conhece a situação daquela jovem e a sua mamãe viúva, que não tinham nada em casa para comer? Não tinham comida em casa. Será que Deus sabia destes pormenores da vida daquela viúva? O que você acha? Será que Deus estava por perto aquele dia quando um carro do exército parou na casa do nosso vizinho e desceu ali um oficial do exército, bateu a porta, e quando o casal de velhinhos veio à porta, o oficial do exército começou a dar a notícia dizendo: a secretaria do exército me pediu para lhes informar que o seu filho foi morto em combate. Será que Deus viu as lágrimas daqueles velhinhos, daquele papai e daquela mamãe? Será que Deus viu o coração partido deles porque o filho morreu em combate? Será que Deus vê essas coisas? Será que Deus está vendo o sofrimento dos meus pais, velhinhos? Ele 89 anos, minha mãe 87, já não conseguem mais viver sozinhos. Meu pai já não consegue andar sozinho, não pode nem comer sozinho, ir ao banheiro, precisa ser carregado, precisa ser puxado. Será que Deus vê o sofrimento? Deus vê as lágrimas deles? Queridos, me conforta o coração quando eu penso que o nosso Deus é um Deus real, é um Deus pessoal, é um Deus que está perto, tão perto de você como a distância de uma curta oração. Essa é a distância entre você e Deus, a distância de uma curta oração. Queridos,
Graças a Deus, o Deus da Bíblia não é o Deus dos deístas. Os deístas acreditam que Deus é um ser que criou todas as coisas, mas que abandonou. Os deístas acreditam que Deus é comparado por eles a um engenheiro que criou uma locomotiva, colocou a locomotiva nos trilhos, deu o primeiro embalo e soltou e disse: agora se vire. Um Deus que criou, mas que um Deus que abandonou. Eu louvo a Deus, porque o Deus da minha Bíblia não é um Deus que criou e que abandonou, mas um Deus que criou e que sustenta a vida humana. Cada pulsar do coração, cada respiração, nós não somente fomos criados por Deus, mas nós nos movemos em Deus, nós existimos em Deus. Eu dou graças a Deus, porque esse tipo de Deus que a Bíblia apresenta é um Deus que chora quando nós choramos, é um Deus que se alegra quando nos alegramos, é um Deus que sofre quando nós sofremos. Eu não preciso de outro Deus, eu não preciso de outro Pai, eu não preciso de um outro irmão, porque o meu Pai Celestial, o meu irmão Jesus Cristo, isso é tudo para mim, isso me enche o coração de gozo e de alegria. Jesus, queridos, gastou muito tempo para nos ensinar a pensar em Deus como um supremo governador do universo, mas pensar nele como sendo nosso Pai. Sabem que o cristianismo, a religião do nosso Senhor Jesus, é a única religião do mundo que ensina-nos a pensar em Deus como nosso Pai? O islamismo não ensina a pensar em Deus como Pai. O hinduísmo também não, o budismo também não. Mas o cristianismo, Jesus gastou muito tempo na Bíblia ensinando-nos a pensar em Deus como Pai. Ele contou parábolas para ilustrar o amor de Deus, comparando o amor de um pai. A parábola do filho pródigo. O pai que, embora o filho tenha saído de casa, ele ficou orando e olhando pela janela. Quantas vezes, quantos dias o pai ia até a porta e olhava no horizonte esperando ver a figura do filho que estava voltando? Jesus insistiu na história de Deus como nosso Pai. Deus, Pai nosso que estás nos céus. Não foi assim que Jesus nos ensinou a orar? Quando você fala Pai, você se aproxima do Criador dos céus e da terra. E Ele se aproxima de você, porque Pai é um título carinhoso, íntimo, familiar. E só filhos podem usar o título de Pai. Só quem é filho. E só é filho quem é comprado pelo sangue de Jesus. Quem é comprado pelo sangue de Jesus é filho, é filha de Deus. E pode se relacionar com Ele como filho, filha, falando com o Pai. Mas eu tenho descoberto na Bíblia que Deus não ama multidões. Deus não ama massas, multidões. Deus ama pessoas. Individualmente Deus ama. Ele nos vê não como massa, não como multidão. Ele nos vê como indivíduos. Ele nos conhece como só um de nós existisse na terra. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 e os versos 29 a 31. Mateus capítulo 10 e os versos 29 a 31. Aqui nós lemos: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do nosso Pai. Nenhum pássaro morre sem o conhecimento do nosso Pai. E o que mais? O verso 30. Até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Bom, não é difícil contar os cabelos da minha cabeça, porque eu tenho poucos. Mas Deus conhece cada cabelo da nossa cabeça. Jesus, Ele gastou tempo e Ele insistiu em nos convencer de que Deus é um Deus que se preocupa, que cuida até dos cabelos, cuida até dos pássaros, cuida até das flores, que hoje nascem, crescem, florescem e amanhã se murcham. Mas Deus está olhando pelas flores. Por isso diz aqui no verso 31: não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos.
Por isso, quando eu me aposentei, eu fiquei pensando, eu cheguei a falar para Deus: Senhor, eu falhei. Falei porque eu gastei 40 anos pregando, construindo igrejas, salvando almas, e não consegui guardar um centavo. Talvez tenha sido falha minha, Senhor, o Senhor me perdoe. Mas eu construí muitas casas para o Senhor. Eu levei muitas almas ao teu reino. E agora, para onde eu vou? Queridos, Deus não deixa por menos. Deus nos deu uma casa, Deus nos deu um carro, e Deus disse: Samuel, fique tranquilo, eu estou vendo tudo. Eu sou o Deus que vê, que sabe e que ouve. Ele vê as lágrimas, Ele vê o sofrimento, Ele vê as dores. Um Deus que é simpático às nossas lágrimas, um Deus que se empatiza com os que têm coração oprimido. Foi esse Deus que Jesus veio revelar. E queridos, não pense que Deus está preocupado com multidões. Deus está preocupado com pessoa individual. Jesus poderia ter usado os pássaros em muitas ilustrações. Muitas ilustrações ele poderia usar pássaros. Por exemplo, eu li a história de uma ave chamada lavandeira dourada no Pacífico. Essa lavandeira dourada, esta ave vive e procria durante o verão no Ártico, lá na região do Ártico, que é muito frio. Na região, no período do verão, eles estão lá no Ártico. Mas no inverno do Ártico, estas aves voam, elas migram para as ilhas do Havaí, que ficam 3.300 quilômetros do Ártico. Entre o Ártico e o Havaí são 3.300 quilômetros. E essas aves saem lá do Ártico e voam por cima do oceano e chegam nas ilhas do Havaí sem se perderem. Foi feito um filme pelo Instituto Moody de Ciências de Chicago. Eles prepararam um filme mostrando este milagre que Deus opera através das aves migratórias, mostrando que se estas aves, no percurso de 3.300 quilômetros, se elas se desviassem 1 milímetro a cada 100 quilômetros, se a cada 100 quilômetros elas se desviassem 1 milímetro da rota, elas nunca encontrariam as ilhas do Havaí. Elas voariam e de cansaço cairiam no oceano e morreriam, se perderiam, se desviassem somente 1 milímetro a cada 100 quilômetros. Mas não, queridos, estas aves em 3.300 quilômetros não se desviam da rota nem 1 milímetro. Como? O mais interessante, queridos, o mais interessante ocorre com as recém-nascidas. As recém-nascidas não podem acompanhar o papai e a mamãe na viagem, são muito novinhas. Então os pais vão e os filhotes ficam. Só que os filhotes recém-nascidos nunca fizeram essa viagem. Elas não sabem que existe Havaí. Mas elas ficam ali mais algumas semanas, até que as asas se fortalecem e elas ficam mais robustas, mais fortes. E então, estas recém-nascidas, já fortes agora, elas alçam voo lá do Ártico, em direção às ilhas do Havaí, sem nunca terem feito esta viagem de 3.300 quilômetros, e elas chegam em segurança. Como? Quem as guia? Quem as guia? Vocês sabem que existem ventos fortes durante o trajeto de 3.300 quilômetros, existem correntes de vento que podem desviar. Quem diz para elas a rota, o caminho? Queridos, essa é uma pergunta que atrapalha os naturalistas que não creem que existe um Deus. Os naturalistas que estudam a vida e o voo das aves, eles ficam sem resposta, porque não tem outra resposta senão Deus guia e cuida de cada ave recém-nascida que está viajando e fazendo uma viagem nunca feita antes. Na Alemanha, recentemente,
uma interessante experiência foi realizada com as aves. Pesquisadores provaram que cada pássaro canoro vem equipado no seu cérebro com um próprio descobridor de direção em miniatura embutido no cérebro. É um radar microscópico, um radar tão exato que conserva o pássaro infalivelmente na rota dia e noite através do seu voo migratório. Além do mais, cada pequenino cérebro de pássaro contém um minúsculo mapa do céu astral. Em cada minúsculo cérebro de um pássaro existe um mapa do céu astral. Você acredita nisso? Eles são criados desta forma. Um pequeníssimo dispositivo tão eficiente que de algum modo inexplicável pode registrar as estações do ano, o dia do mês e as horas. As aves sabem as estações, o dia e as horas. Com uma olhadela, quando a ave dá uma olhadela para o céu, estas aves já sabem que rumo seguir, porque elas têm embutido no cérebro esse dispositivo, que é do tamanho da cabeça de um alfinete. Do tamanho da cabeça de um alfinete. É esse dispositivo criado por Deus, colocado no cérebro das aves. Este é o nosso Deus. Quando eu leio Jó capítulo 12, abra sua Bíblia agora em Jó capítulo 12, versos 7 a 9. Eu só posso glorificar esse Deus que nos criou. Porque em Jó capítulo 12, versos 7 a 9, Jó teve o mesmo sentimento de admiração diante do maravilhoso, diante do inexplicável. Vejam o que Jó falou. Jó capítulo 12 e os versos 7 a 9. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará. Pergunta às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Você olha para o céu estrelado, você olha para as flores, você olha para as aves, e você pergunta: quem fez isto? A mão do Senhor fez isto. Cada dia que surge, meus queridos, cada dia que nasce, diante da nossa frente está uma viagem que nunca fizemos antes. E você pode pensar: não, como nunca fizemos antes? Cada dia que surge é um dia igual ao de ontem? Não existem 2 dias iguais. Como não existem 2 folhas iguais, não existem 2 impressões digitais iguais, por isso não existem 2 dias iguais. Cada dia é único. Cada dia, quando você acorda e levanta, você tem diante de você uma viagem que você nunca fez antes. Vai ver coisas que nunca viu antes, e vão acontecer coisas que nunca aconteceram antes. É um dia único. É uma viagem desconhecida. E talvez você, meu querido irmão, você também precise desta mão controladora de Deus na sua vida. Essa mão que controla e guia e protege os pássaros. Também você precisa desta mão para fazer esta viagem desconhecida que se chama o dia do amanhã. Uma viagem ao desconhecido. Nunca vemos 2 dias iguais. Nunca vemos folhas, nem flores, nem seres humanos iguais. Todos nós somos únicos. Únicos. Só o ser humano é que cria coisas em séries. Carros em séries, roupas em séries, tudo igualzinho. Mas Deus não faz tudo igualzinho. Nem os anjos foram criados iguais. Tudo é único. Alguns são forçados muito cedo a viajarem sozinhos, porque quando nascem, perdem o papai e perdem a mamãe. E agora fica o recém-nascido, a criança, sem um pai e sem uma mãe. E tem uma viagem pela frente a fazer. Se tornam órfãos muito cedo na vida. Mas Deus, o Pai, olha por eles. O mesmo Deus que disse lá em Tiago: a religião pura e verdadeira é esta, que visitem os órfãos e as viúvas, e se guardem da corrupção do mal do mundo. Esse mesmo Deus cuida dos órfãos, cuida das viúvas, dá-lhes de comer.
Sempre, queridos, estamos esperando que alguém note a nossa ausência. Quando você não vem à igreja, você diz, bom, eu estou uma semana sem ir à igreja. Você fica na ansiedade de que alguém perceba que você não foi. Como é triste quando você não vem uma semana, 2 semanas e ninguém notou a sua ausência. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus vê individualmente a cada um. Não precisamos esperar em vão. O nosso Deus é um Deus que cuida de cada um individualmente. Ele está familiarizado com os probleminhas e com os problemões da nossa vida. Ele é um Pai que tem prazer em prover socorro a cada uma das suas criaturas. Deus é um Deus amigo, um Deus presente na hora da angústia. Por isso o Salmo de Davi, o Salmo do Bom Pastor, é um salmo famoso, porque ele diz exatamente o que Deus é. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus de Davi. Esse é o meu Deus, que me dá segurança, que me dá alegria, que me dá pão, que me dá água. Mais do que nunca, agora na aposentadoria, eu tenho aprendido a comer o pão diretamente das mãos de Deus e beber a água diretamente das mãos de Deus. Deus é amigo. Eu quero ler para vocês Isaías 57, verso 15. Abra sua Bíblia, Isaías 57 e o verso 15. Veja a mensagem que Deus tem para você. Isaías 57 e o verso 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Deus é alto, Deus é sublime, habita na eternidade, e o seu nome é santo. O que ele fala? Num alto e santo lugar habito. Mas não para aqui. Continua o verso dizendo: mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos. Portanto, quando você chora, ele vê as suas lágrimas. Quando você não tem o que comer dentro de casa, ele vê a sua necessidade. Quando você não tem dinheiro para pagar o aluguel, ele sabe da sua necessidade. E você não precisa se desesperar. Você pode confiar nele. Você pode pedir para ele. Pedir dinheiro. Minha esposa pediu dinheiro, sem falar para mim, pediu para Deus. Por uns 3, 4 meses, ela esteve pedindo para Deus: Senhor, eu não vou trabalhar fora, eu só vou trabalhar atendendo as pessoas na igreja, junto com meu marido. Quero fazer a obra junto com ele. Mas eu preciso de um saláriozinho. Ela dizia: eu preciso de um dinheirinho. O senhor sabe quanto é? 1 mês, 2 meses, e ela olhava as cartas que chegavam em casa pensando: será que algumas dessas cartas vêm com algum cheque, que é a resposta de Deus? Mas não. Passaram-se 3, 4 meses, e um dia a mãe dela liga para ela e diz: filha, eu recebi um aumento. Os militares, meu sogro era capitão do exército, minha sogra recebe o salário dele, e ela disse: os militares receberam um aumento e eu resolvi dividir o meu salário com as filhas. Então você abra uma conta aqui no Brasil que eu vou depositar. Ela ficou alegre, feliz. Mas ela esqueceu de perguntar se seria todo mês ou seria uma vez só. Não teve coragem de perguntar. Aí no outro dia ela ligou de novo: mãe, aquilo que a senhora falou, aquilo lá vai ser uma vez ou a senhora vai fazer todo mês? Não, todo mês, filha. Todo mês eu vou depositar R$1.000 para você. Todo mês. E ela veio sorrindo me contar: Samuel, eu pedi um dinheirinho para Deus há 4 meses. E agora veio o salário. Agora ela tem um salário. Já há mais de 7 anos ela recebe o quê? Um salário mensal de R$1.000 para trabalhar para Jesus. Quando ela me contou, eu disse: você teve coragem de pedir um salário para Jesus? Ela falou: sim, ele é o meu pai. Ele é o meu pai.
Quando nós fomos a Londres fazer um evangelismo, durante 10 dias estivemos em Londres. Vocês sabem que Londres só chove, Londres é nublado, não tem sol, é um tempo feio. E nós estávamos lá durante 10 dias fazendo evangelismo, e paramos na casa de um pastor, e a esposa do pastor disse: estranho, esta semana está diferente, tem sol todos os dias. E a minha esposa, sorrindo, disse: porque eu pedi para Deus isso. Quando eu vim, eu sabia que aqui em Londres só tem tempo nublado e chuva, então eu pedi: Senhor, vou passar 10 dias lá, me deem 10 dias de sol, de dias lindos para podermos visitar e conhecer. Eu pedi isso para ele. E a esposa do pastor disse: você teve coragem de pedir para Deus uma semana de sol? Ela disse: lógico, ele é o meu pai, eu peço tudo para o meu pai, tudo que eu preciso eu peço. E a esposa do pastor disse: eu fui ensinada a pedir perdão, a pedir cura quando estou doente. E a minha esposa disse: não, para o pai você pede tudo, pede bicicleta, pede carro, pede viagem, tudo. Deus é pai, e você tem que confiar nesse pai e se relacionar com ele como filho, como filha. Não somos bastardos, irmãos, não somos pessoas jogadas no mundo. Deus é pai. E aqui no Salmo, no Isaías ainda, estamos em Isaías, leia agora o 43, capítulo 43 de Isaías e o verso 1. 43 e o verso 1. Aqui lemos: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus nos chama pelo nome. Deus nos chama pelo nome. E Ele diz: chamo-te pelo nome e tu és meu. Ele está querendo que você se convença de que você pertence a Ele. Você não é um Zé Ninguém na vida, jogado aí, sem ninguém olhar e sem ninguém se importar com você. Deus tem olhos vigilantes e amorosos sobre você. Você pode às vezes se sentir perdido no meio da multidão, você pode às vezes se sentir abandonado, mas lembre-se, Deus está olhando individualmente por você. Você precisa crer assim, porque há pessoas que não creem. E se você não crer, não é possível Deus fazer os milagres. Porque Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Seja feito conforme a tua fé. Essa era a frase habitual de Jesus. Diante das necessidades, diante das doenças, Ele dizia: seja feito conforme a tua fé. Mas muitos não exercem a fé, não creem em Deus. Com a confiança alicerçada nessa promessa divina, de que Deus conhece você pelo nome, nós deveremos seguir o nosso caminho, rumo ao futuro desconhecido, sabendo que o nosso Pai Celestial estará sempre perto de você, justo a uma distância de uma curta oração. Decorem esta frase. Quando você estiver caminhando por esta vida e o futuro lhe parecer desconhecido, lembre-se que você não está sozinho. Você está justo a uma curta distância de Deus, distância de uma curta oração. Quando Pedro, se afogando, já bebendo um pouco de água, já se afogando nas águas do mar da Galileia, ele orou o quê? Senhor, salva-me. Uma oração curta, que expressava sua necessidade urgente, e a mão de Jesus chegou até ele e o levantou. Qual é a distância entre você e Deus? A distância de uma curta oração. Creia, e assim será. Uma noite depois de ver a ave voando pelo meio do céu, estava escurecendo, e o poeta William Cullen Bryant, este poeta William Cullen Bryant, ele estava olhando o pôr do sol, estava escurecendo. Ele viu uma ave alçar voo, e ela voou em direção ao escuro. Ele ficou observando o voo daquela ave no escuro, e ele então escreveu o seguinte:
Aquele que de um lugar para o outro guia através do céu, sem limite, o voo das aves, no longo caminho que eu preciso palmilhar solitário, dirigirá acertadamente os meus passos. Amém, irmãos? Eu vou repetir, para que você decore isso. Aquele que de um lugar para o outro guia através do céu sem limite o voo das aves, no longo caminho que eu preciso palmilhar solitário, dirigirá acertadamente os meus passos. Buscai a Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que a graça e a paz de meu Senhor Jesus encha o seu coração de esperança e de alegria com estas promessas e com a certeza de que Deus é um Deus real, é um Deus perto, é um Deus amigo, que nos ama, que Ele sabe, que Ele vê, e Ele sabe de todas as coisas. Nunca nos abandona. Eu te chamo pelo teu nome, tu és meu. Viva com esta esperança no coração, meu irmão. Que a paz de Jesus esteja com você. Amém, irmãos? Amém.